Você já foi enganado? É horrível a sensação, não é? No começo a gente se sente meio bobo e depois a gente fica com raiva. É difícil esquecer essa frustração. A notícia do sucesso de Israel contra os povos cananeus se espalhou rapidamente. E os habitantes de Gibeon ficaram com medo. Como que eles fariam para vencer aquele povo tão poderoso? Eles sabiam que não teriam chance, então eles tiveram uma grande ideia. Enganados é o tema da lição desta semana. Eu sou Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LaMed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E se você é novo aqui no canal, talvez ainda não saiba, mas a gente está numa campanha rumo aos 7.000 inscritos. E você está convidado a participar. E você que já é inscrito, não se esqueça, compartilhe, deixe o seu like e também deixe o seu comentário. E agora, vamos ao vídeo. Com frequência se diz que a experiência é o melhor professor e que é melhor aprender com o erro dos outros do que acabar cometendo os erros por conta própria e sofrer com as consequências. Josué e o povo de Israel deveriam ter aprendido com a experiência da cidade de Ai que não é seguro agir por conta própria. Afinal de contas, não é só nas grandes coisas que nós devemos buscar conselho de Deus. Eles tiveram que passar por outra decepção para aprender isso da forma mais difícil. Quando os 5 reis ao oeste do Jordão souberam do que estava acontecendo, que o povo de Israel estava avançando e conquistando todo aquele território, eles se uniram para tentar derrotá-los em uma batalha. Os habitantes de Gibeon, que era uma cidade próxima dali, ficaram com muito medo. E assim eles tiveram uma ideia: conseguir de alguma forma a proteção de Israel. Então eles tiveram uma grande ideia. Veja só o que eles decidiram fazer. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couro velhas e rachadas. Os mensageiros calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas esfarrapadas e também levavam pães secos e esfarelados. Em outras palavras, eles fingiram que eles moravam bem longe de lá e que todo esse desgaste das roupas e da comida era por causa da longa viagem. Eles esperavam que os israelitas fossem generosos e concordassem em fazer uma aliança. Ou seja, em outras palavras, eles enganaram Israel. Os gibeonitas se apresentaram como humildes servos de Israel. Quando Josué perguntou quem realmente eles eram e de onde eles vinham, eles desconversaram e começaram a falar do pão. Olha só como o pão está seco, esmigalhado. E olha que antes de começarmos essa viagem, nós tínhamos pegado esse pão fresquinho, quente ainda quando os embrulhamos para a viagem. E se eles tivessem qualquer dúvida, bastava olhar para as roupas, para as sandálias, que estavam gastas demais. Josué e os israelitas devem ter olhado uns para os outros, examinado as evidências, e a história pareceu muito convincente. Mas olha só qual foi o problema dessa situação. Eles não consultaram o Senhor a respeito. Josué fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles. Os líderes da comunidade confirmaram o acordo com um juramento. Os gibeonitas ficaram felizes porque eles tinham conseguido o que queriam. Então eles começaram a viagem de volta. Afinal de contas, era muito longe, né? Eles moravam muito distantes dali. Mas não foram necessários mais do que 3 dias para que Israel descobrisse a farsa e entendessem que, na verdade, eles tinham caído num grande golpe. Bem, os israelitas haviam se comprometido em nome do Senhor. Era o nome de Deus que estava envolvido. Como parte do acordo, por sua vez, os gibeonitas deveriam abandonar a idolatria e aceitar o culto de um Deus só, o Deus de Israel. Essa questão envolvia a preservação de vidas. Por isso, o Senhor permitiu que os israelitas cumprissem a sua parte do acordo. Mas o preço que os gibeonitas tiveram que pagar por aquela atitude foi alto. Eles se tornaram servos de fato. Passaram a ser conhecidos como lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor. E essa era uma condição bastante humilhante para habitantes de uma cidade grande, que não ficava nem muito distante de onde eles estavam ali e que eram conhecidos como bons guerreiros. Mas eles se submeteram, porque afinal de contas, essa era a única chance de garantia de vida. Quando os 6 cananeus souberam que os gibeonitas fizeram um acordo com Israel, eles ficaram com medo, mas também com muita raiva. Eles então perceberam que a melhor opção que eles tinham era se unir e atacar Gibeão antes que essa notícia se espalhasse. A coisa ficou feia para o lado dos gibeonitas e eles então mandaram uma mensagem urgente a Josué:
venha rápido, salve os seus servos. Desta vez, Josué fez certo. Ele consultou primeiro o Senhor. E Deus disse que ele poderia ir. Autorizou que ele cumprisse ali a parte que ele havia se comprometido. Josué então partiu com seu exército e veja aqui o que aconteceu. Mal os reis aliados tinham reunido seus exércitos ao redor da cidade quando Josué os atacou. O imenso exército fugiu dos hebreus pela garganta da montanha acima para Bet-Horon e do topo desceram correndo o precipício do outro lado. Ali, uma violenta chuva de granizo caiu sobre eles. O Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Mesmo com a fuga dos amorreus, Josué percebeu que ele deveria terminar com aquela batalha, mas o tempo estava se esgotando. O dia precisava se estender. Josué fez um pedido ousado para Deus. Ele precisava que o sol parasse sobre Gibeon e a lua se detivesse no vale de Aijalon. E foi exatamente isso que o Criador dos astros fez. Veja só. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Uau! Deus cumpriu a promessa feita a Josué e naquele dia os inimigos foram realmente entregues em sua mão. E a Bíblia nos diz: nunca antes nem depois houve um dia semelhante quando o Senhor respondeu a uma oração como essa. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Deus sempre cumpre a sua parte, mas Ele também espera que nós humanos façamos a nossa parte. No caso de Josué, ele fez tudo o que a força humana poderia fazer, e então suplicou com fé pelo auxílio divino. O segredo do sucesso é a união do poder divino com o esforço humano. O homem que ordenou que o sol e a lua parassem é o mesmo que se curvou em terra durante horas em oração em Gilgal. As pessoas de oração são pessoas de poder. Deus é o criador da natureza. Ele não é a natureza e a natureza não é Deus. Há pessoas que exaltam a natureza e até atribuem a ela vida ou até vontade própria. Esse poderoso milagre é uma prova de que a criação está sob o controle do Criador. Nesse milagre, todos os que exaltam a natureza acima do Deus da natureza são repreendidos. Chegamos ao momento mais aguardado do vídeo, os abraços. Nosso primeiro abraço é um abraço especial para a base Luz do Mundo da igreja de Godoy Cruz, em Mendoza, Argentina. Também um abraço para os nossos adolescentes aqui da igreja de Vila Doutor Laurindo, pertinho aqui da gente, da cidade de Tatuí, São Paulo. E para a base Desmond Doss, da cidade de Fraiburgo, Santa Catarina. E é isso aí, caso você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, os seus adolescentes, caso você seja professor também, o seu comentário e ativar o sininho para não perder as notificações sempre que um vídeo novo sai aqui no canal. E eu vejo você semana que vem. Tchau!